É dia, pôr do sol, imagem aérea percorre o Congresso Nacional. Sobre o prédio, diversas pessoas caminham. O plenário está vazio. Ao centro estão os entrevistados. Um menino, uma mulher idosa, um homem cadeirante, uma mulher indígena, uma mulher trans, uma mulher negra, um homem com boné de aba reta, um idoso com chapéu de palha e uma mulher grávida. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. Como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista. E sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida. Na ordem interna e internacional, a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. 5 de outubro de 1988, sequência de colagens da promulgação da Constituição Federal. Alberto Portinari, Hugo Galo, Jordão Costa, Silvia Sato e Verônica Kowalski. Ao lado dos nomes estão as fotos dos creditados. Filhos da democracia, os 35 anos da Constituição. Imagem aérea de uma cidade repleta de casas e caminhos asfaltados, por onde passam motos, carros e bicicletas. Ao centro há uma praça. Um cachorro passa à frente da Câmara Municipal. Um homem abre a porta de enrolar de um estabelecimento. 3 idosas interagem em uma calçada. Mulheres andam de bicicleta ao lado de uma igreja de paredes brancas e detalhes em azul. Ananás, Tocantins. Meu nome é Alberto Portinari Rodrigues Borges. Eu nasci no dia 5 de outubro de 1988. Portinari segura o livro da Constituição. É um dia que a gente comemora, né? Tanto o dia de ter nascido, quanto comemora o dia de ter nascido a Constituição, o dia de ter mudado tanta coisa que mudou no nosso Brasil, né? De ter criado o estado do Tocantins, que também foi um artigo da Constituição, né? E aqui era antigo norte de Goiás, então a gente conhece a luta, né? As lutas que as pessoas passavam quando era o norte goiano e tanto a luta de todo um Brasil por uma Constituição. Portinari é o primeiro cidadão tocantinense. Ela passa a ver a parte da assistência social, a parte dos direitos humanos, né? O direito à moradia, né? A própria criação do SUS, que veio também com a Constituição. Então, ela passa a enxergar o brasileiro como um todo, né? A nossa diversidade, né? De imaginar que nós vivemos em cenários, em situações diferentes, e a Constituição ela vem para abraçar todos, né? A gente passou a ter direito de falar, né? Direito de pensar, né? E direito de se manifestar, porque a gente vendo a história, a gente vendo tudo que o Brasil já passou, né? Com a censura, com todos os movimentos que teve, questão de movimento estudantil, de artistas, de jornalistas, né, que teve muitos momentos difíceis, de prisão, de exílio, né, por não poder falar, por não poder se manifestar. Com a Constituição de 88, a gente já vê ali uma luz, né, que as pessoas vão passar a ter direito fundamental de falar, de se manifestar, de dizer o que pensa, de poder brigar pelos seus direitos. Ele interage com uma mulher idosa. A conquista do voto, né, para os jovens a partir dos 16 anos e para todos os cidadãos que passaram a ter esse direito a voto, ela é importante porque ela passa a integrar todos, né? Um jovem com 16 anos, ele já tem voz, ele já conhece muita coisa, né? Ele já vivencia muita coisa. Ele já enxerga muita coisa e muitas vezes é até um exemplo para a própria família, né? Às vezes o mais velho ali da casa não tem tanta comunicação e tanta informação quanto uma pessoa mais jovem. Em um quarto, Portinari passa uma camisa. A gente tem os nossos representantes, né? Que a gente colocou, né, no poder. Então, se você só deixar por eles, né? Às vezes você não vai ter todo o aparato que você precisa. E aí é o momento que a liberdade de expressão, né? Que o momento da gente criar leis populares, o momento de se manifestar o que a gente pensa é muito importante, né? Então a Constituição de 88 trazendo tudo isso para a gente, né? É uma arma e é uma força que a gente tem. Vestido com a camisa, ele sai de casa em uma moto. A Constituição de 88 também trouxe para nós, né, essas diversas garantias, né, com os direitos trabalhistas, né? A gente observa como eu vejo a história da minha mãe e de outros antepassados, né, que trabalhavam domingo a domingo, que não tinham férias, não tinham direitos, não tinham 13º, né? E muitas vezes não tinha nem a garantia de que aquele pagamento iria ser feito, né, ou iria ser feito da forma
seria da forma correta, né? Tá bom, muito Em obrigado. uma mesa de atendimento do Bom Banco dia. do Brasil, Portinari cumprimenta um cliente. Folga não tinha, não. Quando eu trabalhava, não tinha folga, não. De domingo, não. Sempre era diretão. Neucir Ferreira, mãe do Portinari. Naquela época, a gente trabalhava e passava o dia. E dormia também. Eu dormia na casa de família. Ficava lá diretão. Neucir alimenta diversos pintinhos. O SUS foi uma grande conquista, né, que nós tivemos com a Constituição, né, e a gente observa na melhoria, né, do atendimento, né, Alberto na melhoria Portinari, gerente de banco. da quantidade de hospitais, de clínica, de postos de saúde que foram criados e passaram a integrar a maior parte do município, né, a questão da municipalidade, né, que a gente observa que aconteceu muito com o SUS. Era tudo muito centralizado e com o SUS esse processo ficou descentralizado. Hoje você tem Hoje a vacina chega tanto em Brasília quanto ela chega numa aldeia lá em Manaus, né? Então, assim, ela caminha por todo o Brasil, né? Com uma mangueira, Neucir molha uma árvore. Meus pais não estudaram. Não teve essa oportunidade. Meu pai e minha mãe não estudaram. Isso que eu fico pensando, né? Meu pai não estudou nada, era só trabalhando na roça. Eu venho de uma família muito humilde, né? Tive que batalhar, lutar bastante. Fiz minha faculdade por meio do Enem, né? Bolsista. Aí consegui passar no concurso para trabalhar. Em uma procissão estão Neucir e Alberto. Então eu acredito muito no ato de servir, no ato de estar junto, no ato de estar próximo. E eu acho que isso que vai me dando força, né? Eu tenho a minha família que eu quero cuidar, eu tenho meu filho que eu quero ver crescer. Que a gente vive num país, né, que ainda vive de muito preconceito, né? E a gente precisa ter respeito à diversidade, respeito às pessoas, né? Respeitar as pessoas como elas são, respeitar o momento de fala, né? Se você pode entrar naquele assunto ou se você não pode, né? Se você tem essa autoridade ou não, ou se você conhece ou não do assunto, né? Para falar. Então, eu acredito muito que quando as pessoas aprenderem a terem esse entendimento, né? De diversidade, de respeito, a gente vai caminhar para um processo evolutivo, né? Um processo de futuro do nosso país. Sequência de imagens. Teatro 4 de Setembro. Parte interna da Galeria de Arte Santeira, com paredes amarelas, teto de madeira e esculturas de padroeiras espalhadas pelo local. Paróquia de São Benedito. Capela da Igreja Nossa Senhora de Lourdes. Palácio Karnak. Em um rio, um homem navega uma canoa. Teresina, Piauí. Eu sou Francisco Jordão Costa Silva, mais conhecido como Jordão Costa. Eu nasci no dia 5 de outubro de 1988, na cidade de Barra do Corda, no estado do Maranhão. Jordão Costa Hoje segura o livro resido da na cidade de Constituição. Teresina, Piauí. Sou bacharel em Administração de Empresas e bacharel em Direito, mestre em Estado, Governo e Políticas Públicas. Militante político, partidário e militante dos movimentos de igreja. Minha mãe, ela me teve muito nova, né? Ela me teve com 17 anos de idade, numa cidade pequena, enfrentando todos os preconceitos que se tem acerca das mães solteiras. A minha avó, ela saiu do interior para ir para a cidade, porque a visão dela é que os filhos dela não poderiam trabalhar na roça, igual o meu avô e ela trabalharam. Então, assim, estava na época do garimpo da Serra Pelada. Os homens da nossa região, inclusive meu avô, partiram para a Serra Pelada, para o estado do Pará, naquele sonho de, como diz a gíria, de bamburrá, né? De ficar rico e voltar para dar uma vida melhor para a família. Em 2000, no pleito, eu era criança, e um determinado candidato da minha cidade estava passando na minha rua. Eu vi a vice dele e fiquei encantado por aquelas bandeiras, por aquela cor, por aquele sorriso, por aquela multidão de gente. Eu digo, o que? Aí eu fiquei matutando, aquilo ficou na minha cabeça, aquilo ficou muito marcado. Eu disse, quando eu tiver 16 anos, eu vou tirar meu título de eleitor para votar nesse cara. E aquilo ficou. Quando deu 16 anos, tirei meu título, votei pela primeira vez para prefeito, e de lá para cá nunca faltei um turno das Fotografia em preto e eleições. branco de Jordão quando jovem. Esse direito garantido pela Constituição, ele é muito importante, porque assim, nos permite, enquanto povo, nós termos o mesmo valor e o mesmo peso nas eleições. Eu posso dizer o que eu quero nas urnas, eu posso decidir o rumo do meu país. É um direito que traz um dever muito grande.
Eu sempre enxergo a participação e a militância na política como garantia do meu direito. Eu só posso ter direitos individuais quando eu tiver os coletivos. Então isso a Constituição ela traz muito clara, que é o direito à educação, o direito à moradia, o direito à saúde, o direito a transporte. Então a Constituição ela permite que eu me manifeste, seja eu de direita, de esquerda ou de centro. Ela me dá a liberdade de dizer o que eu penso. A pior democracia, ela é melhor do que a melhor ditadura. Porque dentro da ditadura, eu estou dentro de um molde. E dentro da democracia, não. Eu posso lutar, eu posso manifestar por aquilo que eu acredito. Os jovens não tinham voz para nada, né? Não tinham emprego, não tinha nada, não tinha estudo, não podia ir para uma faculdade. Lucília de Santana, mãe de Jordão. E hoje em dia você vê um filho de um lavrador se formando em medicina, se formando em direito, se formando em administração. Só quem ia para a faculdade era filho de rico. Os filhos de gente humilde não tinham direito de nada. No dia que eu vi meu filho entrando lá naquela faculdade, com aquele diploma na mão, para mim foi o dia que eu renasci, o dia mais feliz da minha vida. Porque não foi fácil para mim mais ele, não foi fácil. Difícil, foi difícil, mas eu nunca perdi a fé em Deus. Algo que eu sonho em ver no país ainda é a regulamentação de algo que está na Constituição, que é o imposto sobre as grandes fortunas, que os mais ricos do Brasil realmente eles se comprometam e colaborem com o desenvolvimento real e efetivo desse país, dividindo com quem não tem quase nada. Em uma rua movimentada, 3 idosos carregam O Sistema sacolas. Único de Saúde, ele é o maior plano de saúde do mundo, né? Mais de 70% da população brasileira depende do SUS. Então, assim, nós temos todos os dias vidas sendo salvas por isso. E você não tinha isso antes da Constituição. Você tinha o NPS, se você tem na coisa, o NPS, que você só tinha direito ao NPS quem tinha carteira assinada. E o SUS não, o SUS é para todo mundo. Então, assim, é por rico, é por pobre. Porque quando você tem uma urgência mesmo, você não é levado para o hospital particular, você é levado para o hospital público e depois você é regulado. Então, assim, o SUS ele é muito importante nessa construção. E o fortalecimento e a reestruturação do SUS ele é urgente para que ele garanta que a população mais vulnerável, que a maior parcela da população do Brasil consiga, assim, acessar de maneira efetiva. Eu venho de uma região, Barra do Corda ela é uma região predominantemente indígena. Na cidade de Barra do Corda são mais de 80 aldeias indígenas. O Estado brasileiro tem por obrigação dar esta reparação àqueles que já estavam aqui quando Cabral invadiu o Brasil. Então a Constituição Cidadã de 88 ela vem fazer essa reparação histórica. E essa reparação histórica ela deveria estar acontecendo de forma mais célere. Infelizmente, quando há essas discussões do marco temporal, nós perdemos a nossa essência. Na igreja, Jordão caminha em direção ao altar. Eu sonho por um país mais justo, mais igual, aonde nós possamos olhar um para o outro e nos vermos como irmãos, nunca mais como inimigos. E o que a gente viu nos últimos tempos foi isso. E a luta pela democracia não é isso. A luta pela democracia é nós termos pontos de vista diferentes e conseguirmos sentar numa mesa de bar ou num café e discutirmos sobre os nossos pontos de vista e chegarmos a um consenso. Eu sonho num país sem fome. Eu acho que o maior sonho o maior sonho que eu tenho, que luto por isso, é para que nós tenhamos um país sem fome. Eu acho que todo o resto vem por acréscimo. A fome, ela dói. Sequência de imagens. Um trem no Museu Histórico de Londrina. Imagem aérea de uma praça central da cidade. Catedral Metropolitana de Londrina, com uma torre de sinos. Árvores araucárias. Pôr do Sol, Londrina, Paraná. Verônica Kubasky segura o livro da Constituição. Meu nome é Verônica Kubasky e nasci no dia 5 de outubro de 1988. Eu sou diretora de criação do Estúdio Amor Amar. E o que a gente faz? Ilustrações para produtos. Vamos supor assim, uma cerveja que precisa de um rótulo, uma parte de cosmética natural que precisa de uma caixinha, artes assim, e puxando para a parte de ilustrações. Esses clientes, eles são cruelty free, veganos,
são assim, eles pensam nessa questão ambiental. O nascimento de uma criança é sempre uma coisa assim de emoção, né? Todo mundo comemora. Né? Antônio de Jesus, tio da Verônica. E não foi diferente com a Verônica. A chegada da Verônica foi uma coisa que era muito esperada, todo mundo comemorou, os tios, os avós, todo mundo. Então foi uma festa. Vídeo de 7 de outubro de 1989, às 7h09 da noite do aniversário de Verônica quando bebê. Diversas crianças e adultos estão em volta dela e do bolo. Ela nasceu no dia que a Constituição foi promulgada, de 88. O dia que o Ulisses Guimarães veio a público no Jornal Nacional, Rede Nacional, e deu como promulgada a Carta Magna. Meus pais falam bastante, meu pai, né? Como ele foi militar, então eles sempre falam que foi uma grande importância isso que aconteceu, eu ter nascido e essas mudanças políticas que aconteceram nesse meio. Parece que o país estava tendo algumas coisas assim que não tinha muita liberdade, algumas coisas assim. E aí depois da Constituição teve essa mudança, uma mudança bem grande, deu para ter sentir isso no que estava acontecendo no país, assim, sabe? Eu sou uma pessoa que preza muito por essa questão de liberdade de escolhas e coisas assim. Meu pai fala bastante disso, dessa parte que teve esse fechamento, né? Ele falou assim, você não ia gostar de viver naquela época, porque foi muito... não podia fazer essas coisas que você está fazendo, entendeu? Daí eu falei, nossa, interessante saber disso. Não passa nem pela cabeça, né? Como que era esse estilo de vida antes e depois dessa mudança. Então é interessante isso, essa evolução que tem na história. Poderem fazer greve, né? Tem uma questão, reivindicar direitos, poder ter esse empoderamento, digamos assim. Verônica Kubasky, diretora de criação. De estar querendo, não tá legal, vamos ver que dá para fazer, isso é bem interessante também, porque daí mostra um pouco mais de força, né, das pessoas em meio a isso, não ficar caladas, né. Eu uso o SUS para alguns apoios psicológicos, alguma coisa assim, que eu acho que é bem bacana que eles têm, e também para essa questão de vacina, todas essas coisas, esse auxílio já me ajudou bastante e de vez em quando também que eu preciso, eu procuro. Tem muita conexão com a natureza e isso veio principalmente das partes indígenas, que é as minhas ilustrações, tem meu TCC, que tem essa questão da gente, que chama Nascido da Terra Sagrada, que a gente vem dessa terra, né, da onde que vem esses ancestrais e tal, esse respeito. Então, assim, valorizando onde eles estão, essa habitação, né, desses povos e tal. Em um muro de rua, Verônica faz uma pintura. Eu espero que a natureza, que o mundo mude também os pensamentos das pessoas, porque o Brasil são as pessoas. Então, elas mudando, a mente delas muda todo um país. Sem essas pessoas que estão de frente, né, a maioria delas, nada muda, sabe? Então, assim, acreditando que essas pessoas podem ter essa evolução, uma consciência maior e aí trazer um país melhor, porque daí elas, né, vão eleger pessoas melhores. Sequência de imagens. Avenida Paulista. MASP, Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand. Monumento às Bandeiras. Mercado Municipal de São Paulo. Obelisco aos Heróis de 32. São Paulo SP. Silvia Sato interpreta o que fala em Libras. Olá, tudo bem? Meu nome é Silvia Regina Sato. O meu sinal na comunidade surda é esse aqui, com os 2 dedos batendo intercalados na maçã do rosto. Para quem for cego, já tem audiodescrição. E eu nasci no dia 5 do mês de outubro de 1988. Ela segura o livro da Constituição. Sendo bem sincera, assim, acho que há uns 6, 7 anos, pra mim era indiferente. Era tipo, era o dia do meu nascimento.
Mas digo isso também porque nunca fui uma pessoa tão politizada. Eu não entendia o quanto que esse processo de viver, ser alguém, as escolhas que a gente faz na vida, eu não entendia isso também como ações políticas, né? Então eu acho que tudo que a gente faz na vida, desde as nossas escolhas, lugares que a gente frequenta, o que a gente consome, para mim tudo isso é político também. Do que me contam da vida da minha família de antes, né? De histórias que eu já ouvi do meu pai, do meu avô, da minha mãe, enfim. Que eles sempre tiveram que trabalhar, principalmente em roça, uma vida mais no campo. Meus pais não tiveram tanto estudo, então isso para mim é uma coisa que hoje, adulta, refletindo, é muito significativo pensar e muito desesperador também, pensar que eu com 34, 35 anos, sou a primeira geração da minha família que conseguiu acessar o ensino superior. A Silvia, que nasceu em 88... Roberto Sato, pai da Silvia. Elas formaram primeiro grau, fez segundo grau, esse colegial, né? Aí a professora fala assim, não, suas filhas, 3 filhas são inteligentes, você não pode parar aí. Aí na época inventaram esse negócio de ProUni, aí a professora fez ProUni, fez inscrição para ProUni, aí todo mundo passou bonito, né? Quando eu engravidei, não foi uma gestação planejada. Eu tinha acabado de ser demitida do emprego CLT, comecei a trabalhar como autônoma, né, como MEI, fazendo serviços como educadora em diversas exposições temporárias e tal. E aí eu fiquei desesperada, eu falei, Jesus amado, e agora? Sou autônoma, MEI, não vou ter licença maternidade, não vou ter nenhum tipo de auxílio, e agora? O que eu faço? Porque ninguém vai me contratar grávida. Ninguém vai me contratar com uma neném pequena, que é também um reflexo muito dessa sociedade machista, né, patriarcal que a gente vive. E aí eu fui pesquisando, lendo coisas na internet, eu descobri que, como MEI, eu também tinha direito ao auxílio, né, assistência à maternidade por 4 meses, que foi uma grana que super me salvou nesse sentido. Mas é isso, são informações que a gente tem direito que ninguém fala pra gente. Que se a gente não vai lá, não corre atrás ou não tenta descobrir alguma coisa, assim, a gente paga ali todos os boletos direitinho, a gente tem direito a auxílio-doença, a licença maternidade, então, de alguma forma a gente está ali Silvia fazendo Sato, os nossos educadora e intérprete de deveres, Libras. mas a gente também tem os nossos direitos, né? Então a gente tem que procurar se informar mesmo. A filha de Silvia entrega um desenho para ela. Muito obrigada, meu amor. O que é isso? É você. Sou eu? Sou eu e você? É? Obrigada. Elas se abraçam. Fotografia em preto e branco de Silvia com os pais. Aos 16 anos eu já fui tirar meu título de eleitor. O nosso voto, quem a gente escolhe como os nossos representantes, eles são também parte de quem a gente é, né? Então é isso, se eu tô votando em alguém para decidir coisas por mim, eu tô tomando um posicionamento. Se eu não voto, eu também tô tomando um posicionamento que é de deixar quem tá lá em cima decidir por mim. Em uma cama, Silvia faz cócegas na barriga da filha, que sorri. Vamos, bruxinha. Em seguida, mobiliza o pé da menina. Por ser mãe solo de uma criança com deficiência, estabilidade, tranquilidade é um pouco o lugar onde eu quero chegar, onde eu quero caminhar. Então, ela sendo uma criança com deficiência, futuramente uma mulher com deficiência, se ela quiser ser e se identificar de fato como mulher, a sociedade já vai olhar ela de forma diferente. Ela é uma criança que tem uma hemiparesia total do lado esquerdo. Então, todo o lado esquerdo dela tem um pouco mais de contração muscular. Então, ela vai andar diferente, ela vai ter que usar óculos a vida inteira, talvez ela vai ter que fazer outras cirurgias para correção do estrabismo. Eu tenho que criar ela de uma forma que ela esteja segura, para que todos esses olhares tortos não diminuam ela, sabe? Para que ela se sinta segura o suficiente de dizer: eu tenho uma família que me ama, eu tenho uma família que me acolhe, eu sei do meu potencial e não são vocês que vão me dizer quem eu sou. Os olhos de Silvia estão marejados.
ou o que eu posso fazer, aonde eu posso chegar. E ela tem me ensinado muita coisa nesse sentido. E tem me escancarado todos os dias, todos os preconceitos que eu tenho. Porque eu cresci dentro dessa estrutura mega preconceituosa, então ela me quebra todos os dias, mostrando que é possível e que tem muita beleza nisso. Sequência de imagens. Ponte Juscelino Kubitschek. Superquadras de Brasília. Tesourinha. Memorial JK. Congresso Nacional. Rodoviária do Plano Piloto. Brasília, Distrito Federal. Hugo Galo segura o livro da Constituição. Meu nome é Hugo Galo, eu nasci em 5 de outubro de 1988. Sou servidor público atualmente e advogado. Nasci em Brasília. Ouço muitas histórias do meu avô, que me conta a respeito daquele período militar, entrando num período mais democrático, né? Então, foi um marco para a família, né? E, obviamente, dentro de um marco histórico. Fotografia em preto e branco de Hugo quando criança. Eu pude ficar mais tempo com ele, porque mudou as regras, né? A licença maternidade aumentou. Suzete Medeiros Galo, também, mãe como do estatutária, pude agregar, né? E ficar quase 8 meses com ele. Então, já deixei ele bem tranquilo mesmo, né? E eu me lembro muito que teve também a licença paternidade. O adolescente com 16 começou a votar, poderia votar. O analfabeto também, se eu não me lembro, também teve direito ao voto. Participei do primeiro processo eleitoral que não era obrigatório, né? Eu tinha 16 anos à época, 16, 17 anos, e então eu exerci meu direito ao voto espontaneamente, para mim foi muito importante, e de lá para cá eu venho exercendo até hoje. A nossa Constituição é uma Constituição em tese nova, né? Comparada a outras constituições aí pelo mundo, uma Constituição nova. E nós estamos vindo de um processo, desde a promulgação dela, de um processo de modernização. A nossa Constituição ela traz um pilar muito importante, que é o pilar das instituições. Essas instituições elas precisam garantir a nossa liberdade, né, os nossos direitos. Isso a nossa Constituição ela traz uma inovação muito grande, a Constituição cidadã, né? Então são direitos e garantias individuais que nós temos que preservar, né? E esse confronto ele é um confronto diário. Por mais que a Constituição ela traga diversos direitos, diversas garantias, a todo momento nós temos garantias e direitos violados. Na cozinha, ele e a esposa preparam café. Os direitos trabalhistas, né, previstos na Constituição, eles permitem que todos os trabalhadores, de forma geral, possam ter a liberdade de se expressar, de buscar melhorias para sua classe. Isso é muito importante. O capitalismo, a parte industrial, ela vem com força. A garantia desses direitos dentro da Constituição, ela dá uma equilibrada nesse processo. Então é muito importante você buscar se defender, buscar também melhorias. Isso daí faz parte desse contexto e graças à Constituição a gente consegue hoje vencer alguns obstáculos. Na mesa eles se beijam nos lábios. O Sistema Único de Saúde, ele é um grande ganho. O atendimento universal, humanizado, ele é relevantíssimo. E nós tivemos uma grande prova da importância desse nosso sistema na pandemia, né? Referência mundial, né? Então, hoje, o nosso sistema ele não faz distinção. Seja você brasileiro, seja você estrangeiro, se você precisar do Sistema Único de Saúde, você vai ser atendido. Eu tive a oportunidade de trabalhar como coordenador, ocupar a função de coordenador geral de imigração do Ministério do Trabalho e também de presidir o Conselho Nacional de Imigração. Então, hoje você vê cenários internacionais preocupantes de não preservação de direitos individuais. Isso faz com que ocorra um fluxo migratório muito grande e essas pessoas vêm para o Brasil. Por que vêm para o Brasil? Vem porque sabe que o Brasil ainda é um país que garante direitos, que preserva direitos individuais. Tem as suas mazelas?
Tem as suas dificuldades? Tem, mas é um país que garante esses direitos. Todos os governos acabam passando e você observa dificuldades com relação às nossas garantias, com relação aos nossos direitos. Isso independentemente do governo. Então, o que eu vejo hoje é a importância de termos instituições fortes. É isso. Pessoas passam, mas instituições ficam. E se a gente primar por isso, nós com certeza teremos aí a nossa Constituição garantida por longos anos. A tela esmaece. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Senhoras e senhores, e falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Créditos na tela. Nos ajude que isto se cumpra. Logos. 35 anos da Constituição Federal, 1988 a 2023. Câmara dos Deputados.